Paz e graças, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Aqui quem está falando é Flávio Puntel, eu sou capelão evangélico e gostaria muito de compartilhar uma palavra para que a gente possa estar refletindo, amadurecendo, crescendo e nos fortalecendo em nome do Senhor Jesus nesse dia. A palavra que eu queria conversar um pouco com os irmãos e a gente refletir está em Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, aos Filipos, versículo 21. É um versículo muito conhecido que diz: para mim, o viver é Cristo. Esse versículo é muito forte, meu amado querido irmão, e eu quero fazer algo muito curto, mas que possamos refletir. Quando a gente vê esse versículo que Paulo escreve da prisão, ele é muito interessante para nós refletirmos por que através da vida desse versículo, Paulo, o Espírito Santo vem nos indagando, vem nos trazendo de uma forma muito fácil de por que os cristãos são chamados a dedicar uma vida a Jesus. O meu viver é Cristo, né? Para mim, o meu viver é Cristo. O que significa, qual é a compreensão para a gente poder destrinchar um pouco melhor esse versículo? Uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui, que eu cheguei a apontar para a gente não passar batido, é a questão que os cristãos, eles reconhecem que devem tudo a Cristo, especialmente sua salvação. Por isso que o nosso viver é Cristo, porque a nossa salvação, a gente reconhece que a nossa salvação é somente através dele e por ele. Então, dedicar a vida a servir a Cristo expressa sua eterna dívida de gratidão. Então, a gente ter essa consciência e ela exteriorizar através da nossa vida, uma vida que vai se refletir através de atitudes, através de um comportamento, de um estilo de vida, expressa essa dívida de gratidão ao nosso querido Jesus. A gente pode até meditar um pouquinho mais dessa questão em Romanos 12:1. Outra coisa que eu botei pontuado aqui: o cristão reconhece que Cristo é seu mestre e Senhor, a quem sujeita sua vida. Reconhece que pertence ao Senhor e não vive mais apenas para si. A gente pode meditar um pouco mais isso em Romanos 14, do 7 ao 9, 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 15. Então, o viver em Cristo é a gente reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, é nosso mestre. E qual é a função de nós reconhecermos isso, que ele é mestre e ele é Senhor? Primeiro, por que a gente faz um mestre? Porque nós queremos ensinos, nós queremos aprender, então nós reconhecemos que nós queremos aprender com Jesus. Que Jesus é o nosso Senhor, ele governa a nossa vida, o nosso estilo de vida. Isso a gente tem que refletir muito sobre essa questão. Porque muitas vezes nós estamos querendo, realmente, nós até professamos Jesus, mas às vezes nós não queremos aprender com Jesus, ou só ouvimos falar de Jesus e não colocamos isso num estilo de vida. Né? Então isso quer dizer que não está havendo realmente um real interesse do nosso aprendizado para com esse mestre, porque nós apenas ouvimos e não colocamos em prática. Uma terceira questão que eu gostaria de colocar: o cristão reconhece que todas as coisas de valor se encontram em Cristo. As coisas do mundo que outrora pareciam, as coisas do mundo que nos chamavam a atenção, que era importante para nós, perderam sua atratividade. Nada se compara com a estimável valor de conhecer a Cristo. Viver em Cristo é realmente estar no centro das nossas vidas. Não é mais o carro. E isso eu não quero que vocês me interpretem mal dizendo que nós não precisamos dessas coisas aqui. Mas isso tem que ser uma consequência do nosso viver em Cristo. Quando Jesus está no centro, todas essas coisas serão acrescentadas, que eu vou falar agora. Quando viver em Cristo é que antes de um carro, antes de um bom emprego, antes de qualquer coisa que você possa mensurar, que o seu eu, a sua carne possa querer, Jesus está na frente. Porque ele é seu mestre, ele é o Senhor da sua vida, você sabe que é ele que lhe dá salvação, não é o emprego, não é o carro, não são outras pessoas. Você se importa em agradar Jesus, em se comunicar com Jesus, em exalar no seu estilo de vida o viver dentro
das ordenanças, dentro dos passos de Jesus, do seu mestre, do Senhor e Salvador da sua vida. As coisas que o mundo poderiam te oferecer, elas não mais dominam seu coração. E quando eu falo coração, na forma bíblica, eu estou falando mente, de todo ser. O seu ser, a sua alma, ela converge para agradar a Cristo, viver em Cristo. E isso a gente pode entender quando a gente pega e lê também Colossenses capítulo 1, versículo 15, 3 ao 4, Efésios 1, 3, a gente pode meditar ainda mais nessas questões. Então, viver em Cristo, na verdade, é uma mudança de mente, aonde nós entendemos, né, que nós somos chamados para dedicar uma vida a Cristo, ao nosso Salvador, seguindo os seus passos, os seus ensinos, respirando os seus ensinos, tendo ele como a maior importância das nossas vidas. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas porque ele é bom, e é bom o tempo todo, e ele pensa nos seus discípulos, nos seus filhos. Ele é o nosso Senhor e Deus. Todas as coisas cooperam para os que amam a Deus. Então, viver em Cristo é um estilo de vida que começa pela mudança de mente, que transforma o ser humano, seus hábitos, a seu modo de ver o mundo, traz clareza através do Espírito Santo, dessa busca, dessa comunhão que vem através do reconhecimento como Senhor nosso Salvador, que vem através de reconhecer que Ele é nosso mestre, que nós precisamos aprender com Ele, que nós precisamos obedecer às suas ordenanças, aos seus ensinos, pois Ele é o Senhor, que nós precisamos sujeitar as nossas vidas à palavra de Deus, que é Deus falando conosco, e nós precisamos realmente deixar Deus tomar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma por completo, para pararmos de dar importância às coisas do mundo que outrora era tão importante para nós. Nós precisamos trazer Jesus para o centro. Nós precisamos ter uma vida cristocêntrica, transformadas pelo Espírito, para podermos viver para Cristo e por Cristo. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você e que possamos crescer junto na graça e no conhecimento. Saímos de águas rasas e nos aprofundarmos o nosso ser, a nossa vida, o nosso viver ainda mais em Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.